Já estamos de volta com o Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda, e também com a gente o Colégio Criativo de Marília. Nós estamos conversando aqui dos cuidados nessa época, nesse calor, né? O calor está aí, a gente começou falando um pouco da questão da pele, o doutor ainda vai falar mais sobre isso, mas eu acabei interrompendo para falar da questão alimentar, que é o que mais me vem à cabeça, né? Nesse tempo já sofri muito com esses negócios de intoxicação alimentar, da garotada e tal. E uma dúvida, doutor, que a gente até conversava aqui no intervalo, o André está aqui hoje também com a gente, e falou assim, virose, né? As viroses são muito frequentes. E aí eu falei, verdade, virose, né? Afinal de contas, o que é virose, né? Porque cada um parece ter uma definição para virose. A gente estava falando dessa questão de intoxicação alimentar, tal, pode ser considerado uma virose ou não tem nada a ver, mas as pessoas assimilam isso, né? Ao vômito, à diarreia, tal, é uma virose. Como é que é isso, doutor? Você sofre com isso, não? Não, sofrer não sofro. De virose, não. Mas posso ser vítima também de uma virose, né? Na verdade, a expressão virose, Marcos, significa uma doença causada por um vírus. Então, logo a dengue é uma virose. O dengue é uma virose, a gripe é uma virose, sarampo aí que nós estamos aí morrendo de medo é uma virose. Catapora, varicela é uma virose. Agora, o que acontece assim, na época de inverno, você tem muitas crianças e adultos também, mas mais crianças, que é o que a gente está aqui falando e o que a gente trabalha, com vômitos e diarreia, cujo agente etiológico é um vírus, principalmente um chamado rotavírus, que também diminuiu também essa frequência, essa incidência, porque hoje nós temos vacina para rotavírus, só que nós temos muitos tipos de rotavírus e a vacina da Unidade Básica de Saúde, do Ministério de Saúde, privilegia uma cepa de vírus. Então, às vezes, nós temos crianças com rotavírus sofrendo de vômito e de diarreia por cepas variadas. Mas, de qualquer forma, na época de inverno, outono, inverno, aumenta muito a incidência de crianças com vômitos, diarreia, e é claro, como consequência disso, a desidratação, que é a grande preocupação que nós temos, devido a esse vírus rotavírus. Existem outros vírus também que causam. E aí se estabeleceu assim, uma expressão, vômito, diarreia, igual a virose. Mas na verdade não é, a gente precisa saber o que às vezes a mãe está dizendo, porque a criança às vezes vomita, não é porque ela tem uma virose, ela pode ter uma outra doença, por exemplo, ela pode ter uma meningite e ela vai ter vômito e aí é uma outra doença. Então, só se fala assim em termos de infecção de intestino por vírus quando a criança tem vômito e diarreia. Mas eu confesso que eu não gosto muito dessa expressão virose, porque às vezes tem um vômito, tem uma diarreia e a mãe já é uma virose. E às vezes você tem outras etiologias dessas doenças que causam vômitos, principalmente, mas que causam vômito e diarreia. Então, a expressão virose se popularizou para explicar uma infecção de intestino. Mas, quando nós estávamos falando no bloco anterior sobre contaminação do leite, isso não é por vírus, isto é por bactérias. O leite é um meio de cultura para crescimento de bactérias. Então, você vai ter uma infecção de intestino, cujo sintoma será vômito, diarreia e desidratação, que é o mesmo sintoma que um vírus, que como nós mencionamos o rotavírus, que você adquire pelo ar. Mas a etiologia é outra. Um é vírus, outro é bactéria, né? Então, são infecções diferentes, mas a manifestação clínica, a criança vai ter vômito e diarreia igualmente, sendo por vírus ou sendo por bactéria. Até a grande maioria, potencialmente, tanto vírus como bactérias, causam uma infecção do intestino, que é uma doença autolimitada. Quer dizer, tanto vírus como bactéria, a criança tem a sua doença, o seu ciclo desse vírus ou dessa bactéria, e ele melhora. A preocupação é a desidratação, que nesse período de 2, 3 dias, 4 dias e às vezes até 10 dias, 12 dias, você pode ter uma desidratação. E isso coloca a criança em risco de uma hospitalização ou até
em risco de morte. Então, aliás, é uma das causas assim muito comuns e já foi muito mais intensa o índice de mortalidade por vômito e diarreia. Hoje, isso é muito difícil de acontecer, ainda bem, né? Graças a Deus. Que você tem mais recursos, se popularizou e o próprio Ministério da Saúde, secretarias da saúde, na divulgação do soro de hidratação oral, e as crianças sendo hidratadas durante esse período que tem uma infecção de intestino, que tem vômito, que tem diarreia, acabam não se desidratando. Doutor, e esse tipo de coisa chama muito a atenção dos pais, né? Eles ficam muito preocupados porque viram um caos em casa quando a criança começa a vomitar, né, e a evacuar. Não, e não é. E se prostra, né? Fica mal. Dos pais, claro que é importante. E é muito mais importante, a gente até alerta para que isso o pai leve em consideração de maneira séria, principalmente quando a criança está apresentando vômito. Por questão da então, se você tem vômito, e quando as crianças assim, têm vômito e diarreia, a gente fica até mais calmo, porque já sabe que a localização da doença é no intestino. Mas precisa tomar cuidado, quando é só vômito, você pode ter vômito por doenças mais graves, e aí precisa associar com outros sintomas. Mas vômito é sempre importante, porque a boca, Marco, é a única porta de entrada que a gente tem. Né? Fora disso, você tem que usar as veias para hidratar, para dar remédio, etc. Com acesso aberto é a boca. A boca, né? Então, água, alimento, e a criança vomita, não há dúvida que ela vai se desidratar. Né? Então, o risco da desidratação, que é o que preocupa nesses quadros, né? A gente, que preocupa o médico, o vômito. Você tem um filho que começa a apresentar vômito e você vê que você usou um remédio e não houve melhora, usou um outro remédio, deu um tempo, fez um jejum, a criança ficou lá 30, 40 minutos sem nada, jejum. Aí você começou a dar água de pouquinho, de colher, às vezes. Sim. Você vai hidratando, soro, água e tal. E a criança, vômito, mesmo com o jejum que você faz aí durante 30, 40 minutos. Faz uma pausa na oferta de água, esse é o jejum. E depois você começa a hidratar com água ou com o soro. O melhor é sempre o soro. O que hidrata é o soro. O soro, porque o soro tem sal. Então é o soro que vai hidratar. Então, e a criança não para de apresentar vômito, realmente você precisa ir a uma unidade básica de saúde, você precisa ir a um hospital. Quando é diarreia, se a criança evacua bastante, mas você consegue repor aquilo que está perdendo anormalmente pela diarreia, a criança fica equilibrada. Ela não perde uma quantidade excessiva de água, de eletrólitos, que é a desidratação. A criança fica equilibrada, você vai dando líquido e acaba a criança não tendo esse risco de uma desidratação maior. É claro, se você tiver uma diarreia extremamente intensa, às vezes você não consegue também repor aquilo que a criança precisa e ela perde água, eletrólitos, acaba tendo a desidratação. Felizmente aqui no Brasil, Marcos, nós não temos uma doença chamada cólera. Cólera é uma diarreia assim assustadora. A pessoa começar com diarreia, em 30 minutos, a gente já viu isso, e a criança e o adulto mesmo morre. Caramba. Sabe? De tanta diarreia que tem. Mas essas coisas, vamos ainda falar alguma coisa para dar um alerta aí para os pais do que fazer quando você agora no verão pode, além de se preocupar com os cuidados, você se preocupar quando a criança começa a ter esse tipo de sintoma. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência, não sai daí não, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, com o melhor da moda infanto-juvenil do 0 até os 16 anos, você vai economizar, vai vestir a garotada toda aí com vai muita qualidade a família. E vai abençoar a família, Agostinho. Então não deixe de passar por lá e fale lá com toda a equipe da Pimenta Pimentinha, você é muito bem atendido lá pela Marcela e a sua equipe. E a gente fecha aqui o intervalo também sempre com o Colégio Criativo de Marília. Não sai daí não, até já.